Olá, boa tarde, boa noite, bem-vindos os nossos convidados e participantes que abriram sua agenda para ouvir hoje mais um bate-papo sobre Venture Capital. Hoje eu trouxe mais um convidado especial, como sempre, Robert Dannenberg, conselheiro e partner da OBB Capital. Bom, meu nome é Gilberto, sou o host aqui desse canal, do Cadmotech Ventures. Sempre nosso propósito é trazer conhecimento para o ecossistema de startups, né? Trazendo, né, pessoas como Robert, que tem muito background, muita coisa para contar para a gente, e eu tenho só que fazer um pedido, né? Porque tem um algoritmo maníaco-depressivo que ele não vai entregar isso para ninguém se você não der o seu like, se você não comentar e se não compartilhar. E também aproveita e se inscreve na newsletter da Cadmotech Venture. Bom, primeiro, obrigado, Robert, pela confiança de estar aqui com a gente, batendo esse papo, e queria que você contasse para a audiência quem é Robert Dannenberg. Bom, fazendo como você fez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Giba, por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Acho que é isso que forma o nosso ecossistema, né? A gente procura compartilhar. O Robert bom, um americano criado no Brasil, fez administração de empresas e muito cedo começou a trabalhar no mercado de eventos corporativos, eventos, feiras comerciais, né? E tive a oportunidade de lançar a Fenasoft, né, no Brasil na década de 80 e dali seguiu uma trajetória. Fui presidente de uma multinacional na área de internet, um provedor de acesso, naquele boom dos provedores de acesso no Brasil. Depois fui trabalhar numa primeira venture capital fundada pela família Hermílio de Moraes, né, a Votorantim Venture Capital, e depois disso acabei montando a minha primeira startup novamente, né, depois da Fenasoft, montei a Expo Money e depois um exit espetacular aí para um estratégico que foi para a Rede Globo. Acabei me dedicando a ser um investidor anjo e mais recentemente lancei um negócio na área pet, está indo bem, e acabei montando um portfólio de investidas ao longo dessa minha carreira. E mais recentemente me juntei ao BB Capital, me tornando sócio e conselheiro do grupo, né? O grupo tem outros braços, tem uma Wealth, tem uma Asset Management, tem uma área de recrutamento e seleção, e eu me associei a eles na área de Venture Capital e M&A. Então essa é a minha história. Basicamente, essa é a vida do Robert em alguns minutos. Um super empreendedor, hein? Já tem muita história aí, acho que é para te tirar hoje aqui desse nosso encontro aqui, né? E vou querer saber mais sobre a Fenasoft, afinal de contas, sou um saudosista e no meu começo de carreira, eu lembro todo ano indo lá para Anhembi, né? Indo de metrô, pegando van lá Nossa, isso. Muitas pessoas que estão no canal realmente não têm noção do que foi a Fenasoft no passado no Brasil, né? Mas eu tenho certeza que tem amigos que assistem o canal que vão ficar saudosos com isso. Bom, e OBB Capital, né? Quem é a OBB Capital, né? Qual é a tese de investimento de startups, né? Porque hoje não temos vários VCs, mas eles acabam não sendo tão conhecidos, né? Eu acho que esse é até um dos motivos do canal, né? Divulgar mais, né, as VCs que temos, né? Então, conta um pouquinho para a gente agora da OBB. Tá, o BB Capital, a gente tem um dos sócios, o Luiz Weber, ele tem uma brincadeira, né, que a gente gosta de usar isso de forma bastante positiva, porque é uma realidade, né? O BB Capital é um barco novo, mas com marinheiros muito experientes a bordo, né? Então, ela nasceu basicamente de um grupo de Londres chamado Orders and Benson Group, que está há 25 anos no Brasil fazendo recrutamento e seleção de C-level, né? Então, a Orders tem no Brasil uma reputação incrível, é a quarta ou quinta maior empresa de recrutamento C-level global. E a partir desse conhecimento, desse network que eles acabaram fazendo com as empresas, não só empresas locais, mas empresas internacionais, acabaram percebendo que havia uma oportunidade de entrar na área de M&A, já que alguns dos clientes estavam pedindo ajuda na venda das suas empresas ou numa fusão com uma outra empresa. E um dos fundadores da Orders tinha uma experiência enorme, um track record incrível na área de M&A no setor financeiro. Então, acabou desenvolvendo um braço de M&A que foi muito bem sucedido, e a partir desse braço de M&A surgiu uma outra oportunidade. Bom, depois que eu contratei os executivos, ajudei na venda ou na captação de recursos para aquela empresa, o que faz com o dinheiro, né? E aí surgiu a ideia de se ter uma wealth management para administrar os recursos próprios dos sócios e também de terceiros, e por consequência a ideia de se ter uma asset management também, né? Uma vez que você
pode, via uma asset, criar fundos, criar estruturas financeiras muito mais interessantes para o investidor, né? Então, essa foi a configuração original, e na sequência disso, ali no comecinho da pandemia, no meio da pandemia, eles perceberam que havia uma grande oportunidade na área de Venture Capital e acabaram me convidando para ser sócio desse braço de Venture Capital, principalmente pela minha experiência como investidor anjo. Investidor anjo, né, onde a gente não só coloca o cheque, mas também coloca força de trabalho junto com aquela startup. Eles acharam esse modelo interessante. Eu tinha um modelo bem exótico enquanto investidor anjo, onde eu colocava dinheiro, eu captava dinheiro, eu ganhava equity. Se eu trouxesse mais dinheiro, tinha lá um kicker para ganhar um pouco mais, e a gente acabou desenvolvendo esse mesmo modelo de forma corporativa dentro da OBB, onde a gente tem, se a gente está captando para uma startup, ou a gente colocou dinheiro e está captando outras rodadas, a gente ganha um success fee, a gente ganha um equity fee, o que faz com que os nossos interesses estejam extremamente alinhados em ajudar essa companhia a se desenvolver. Então, essa é um resumo da história da OBB Capital. A gente já tem um portfólio de 21 empresas, agnósticos a setor. A gente aproveita muito da experiência dos nossos sócios da Odgers, que trabalham em verticais, né? Então, tem o vertical farmacêutica, tem vertical de varejo, tem vertical financeira. A gente utiliza esses sócios aí, que estão nessas áreas e nessas verticais. Todos eles são ex-presidentes de grandes empresas da área. Então, a gente aproveita esse conhecimento interno para ajudar a desenvolver as startups, sejam elas investidas nossas ou não, ou a gente esteja numa fase de captação para essas startups. Ou seja, vale muito realmente o que a startup está trazendo de experiência, de oportunidade. Se aí eu tenho algum sócio que está alinhado, né, com o case, né, para poder Exato, fazer o investimento, então. exato. Entendi. Então, é uma empresa de origem inglesa, né? Tudo nasceu com essa coisa do braço de M&A que foi evoluindo, né? Evolução natural. E com esse mantra de trazer sempre marinheiro experiente, né? Aí não tem espaço para júnior, né? É espaço. Tem pouco júnior e muito velho lobo do mar, como eu digo, né? Ah, tá certo, tá certo. Pô, mas 21 startups já é um portfólio relevante. Tem bastante E coisa. conta pra gente, Robert, e como a BB Capital apoia essas investidas, né? Como que é esse processo que isso muito startupeiro não entende, né? Ele não entende que ele tem que olhar, ele sofre uma due diligence, mas ele não entende que ele também tem que fazer a due diligence, porque não é só o cheque, né? Eu acho que é um dos grandes erros acho que o mercado está amadurecendo, né? Esse nosso processo de maturidade brasileiro. Agora, o startupeiro está começando a entender que, pô, não basta ele só buscar um cheque, né? Tanto é que ele tem que estar no. Muitas vezes, mesmo ele não estando na fase daquele venture capital, ele tem que ser conhecido para poder manter o laço, porque isso parece que não, mas também é um namoro, né? É um Ele, namoro. ele vai indo até chegar no momento e falar, pô, agora. E ele tem que saber se vale a pena também esse cheque. E muitos. Então, eu peço que o dia tenha essa atenção, né? A gente convida os VCs para falar sobre isso e ele entender, pô, esse VC é o VC que eu quero amanhã, né? Claro, é isso aí. Primeiro, a gente gosta de ter um olhar sobre a startup que a gente efetivamente possa contribuir para o seu desenvolvimento. Não nos interessa nenhum tipo de negócio onde a gente não se sinta confortável em conseguir ajudar ela a crescer, né? Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de oportunidade, não é nada disso. A gente gosta de olhar efetivamente coisas que a gente pode contribuir, né? E às vezes essa contribuição, como você bem colocou, não é financeira, né? É muito mais uma colaboração de entendimento da oportunidade do mercado, da fragilidade do mercado que ela detectou, né? Do que ela está resolvendo, o problema que ela está resolvendo, e a gente contribuir com isso, né? E às vezes ele está olhando para um lado da moeda e esquecendo o outro. E o nosso papel enquanto investidores, advisors, conselheiros, enfim, o nome que quiser ser dado a isso, é tentar ter essa compreensão da solução que ele está apresentando e como a gente pode contribuir. Então, no nosso caso, a gente só entra em negócios para fazer qualquer coisa que a gente possa contribuir com efetividade. E como a gente olha isso, né? A gente procura sempre um founder que esteja, sabe, com foco naquele negócio, que seja uma pessoa extraordinária, que a gente goste de estar junto com essa pessoa, né? No final do dia,
a gente procura se alinhar e estar próximo de pessoas do bem, pessoas que querem realmente resolver um problema, que sejam pessoas que estão dispostas a realmente a desenvolver aquele negócio. Não adianta ter aquele oportunista que está apenas querendo vender a sua empresa, ganhar algum dinheiro e tal. A gente procura fugir dos oportunistas e estamos de olho naqueles, né? Eu brinco, né? A gente investe em bons jockeys, né? E o cavalo pode trocar, mas o jockey tem que ser bom. Então a gente procura os bons jockeys e tenta focar nele. E a gente utiliza essa estrutura, né, de diversas áreas, desde wealth management, asset management, área de recrutamento e seleção, né? A gente usa essas áreas em favor deste empreendedor, desse líder, né? Então a gente tenta apoiar esse líder e ajudar esse líder. Então, como você bem disse, a gente encontra muito empreendedor buscando somente o dinheiro. O que nós temos menos a oferecer é o dinheiro. A gente tem mais a oferecer o nosso conhecimento, experiência. Todos já passaram por multinacionais, foram presidentes de empresas, que a gente tenha um time sênior à disposição daquela empresa para encontrar soluções, né? E uma dessas soluções é trazer o recurso adequado, né? A gente invariavelmente se depara com empreendedores com um otimismo em relação ao seu valuation enorme, totalmente distante de uma realidade, né? E isso é algo que a gente tenta trazer para uma realidade. Mostrar para esse empreendedor que a empresa dele não vale US$ 1 bilhão, que ele está longe disso ainda, né? E que muito provavelmente ele não será um unicórnio. Vai ser um bom camelo, já está ótimo, né? Acho que para a lição que a gente passou aí nesse inverno das startups aí, né? Bastante conhecido, os camelos, aqueles que foram resistentes, resilientes, né, conseguiram superar esse momento de dificuldade, são empresas muito mais interessantes do que simplesmente ter um unicórnio no seu portfólio. Claro que todos querem ter um unicórnio, mas ter bons camelos é tão bom quanto, né? Até porque tem algumas empresas que às vezes elas são avaliadas como unicórnio, só que não se sustenta, né? Não se Como sustenta. unicórnio, né? Aconteceram alguns cases, as pessoas ninguém fala muito sobre isso, né? Mas teve Muitos. muito case, né? Que unicórnio vale tanto, aham. E cadê a Aham, liquidez cadê a liquidez desse valor, né? Cadê o próximo passo, né? Porque é não outro problema do tem. nosso país, né? Tanto é que tecnologia hoje, vários IPOs são fora do Brasil. Nós não temos um mercado que consegue suportar um monte de coisa que teria no Brasil. Então, como é que faz para ser unicórnio se nós não temos nenhuma bolsa para fazer isso? Vai ter que fazer rodada lá fora, explicar lá fora uma empresa brasileira. E tem que lembrar que é um ecossistema perfeito, né? Para você ter novos investimentos, você tem que ter exits, né? Você tem que ter liquidez, né? Então, o objetivo desses unicórnios é chegar à bolsa de valores, certo? E muita gente interpreta mal a bolsa, né? Acha que ali, sei lá, casa de apostas, sei lá, estou exagerando. Sim, sim, Ali é não. uma forma de você perenizar o seu negócio, né? As bolsas foram criadas no mundo inteiro para perenização dos negócios. A maioria dos negócios antigamente eram negócios familiares, muito bem conduzidos, muito lucro, famílias ficaram riquíssimas, né? E para perenizar esse negócio familiar para as futuras gerações, o que as empresas fizeram? Lançavam ações em bolsa, né? Um controle pulverizado, recebiam capital, né? Botavam gestores profissionais, governança, né? Traziam governança. Então esse ciclo no Brasil está quebrado, né? A gente não consegue fazer IPOs no Brasil, as empresas estão buscando alternativas, SPACs fora do Brasil, enfim, outros instrumentos criativos fora do Brasil, IPOs fora do Brasil, para tentar, de novo, retomar esse ecossistema. Mas é um ecossistema integrado. A gente só consegue ter novos investimentos nas startups aqui embaixo no momento que você tem saídas, né? Tem que lembrar que um fundo de investimento é um negócio, né? Não tem dinheiro sem fim ali, né? O dinheiro ali é carimbado, ele tem uma tese, ele tem um prazo de investimento, ele tem um prazo de maturação, ele tem um prazo de saída. Ele tem que ir embora, ele tem que voltar com a lucratividade dele, para ele poder captar o próximo fundo e, consequentemente, ir evoluindo, e ir crescendo e assim sucessivamente. Sim, isso é a falta desse conhecimento no playbook de startups que as pessoas não têm, né? O Não cara tem. começa a empreender e aí mistura um monte de coisa. E nesse tema, né, de fundo, né, os investidores da BB Capital, eles são institucionais ou são pessoas, ou as pessoas físicas podem investir no fundo que vocês constituíram, vocês têm fundo aberto, pode contar um pouco? Agora trazendo o chapéu dos investidores que estão ouvindo o canal, né? A gente tem um modelo de meio de clube deal, onde investidores, pessoas físicas, participam. A gente tem um modelo, a gente não tem um fundo formal montado para essa área
de investimento em startups. A gente está prevendo montar a partir de 2025 um fundo de secondaries, né, um fundo de compra de participações secundárias, ou seja, dar liquidez em alguns momentos críticos, né? E aí tem fundo que quer vender participação, porque tem que fechar o fundo, tem founder que está há muitos anos trilhando, ainda não chegou no momento de liquidez e precisa de uma liquidez, então a gente está trilhando para ter um fundo de secondaries. A gente tem vários investidores que são os corporate venture capitals, né? Então as empresas investindo em startups, seja do nosso portfólio ou startups que eles pedem que a gente participe, que a gente ajude nessa visão de conseguir ajudar na gestão da startup, ajudar a startup a se desenvolver. Então, a gente tem um portfólio de investidores que vai da pessoa física ao corporate venture capital. A gente tem um pouco de tudo, né? Não Entendi. tem Tem um um mix. carimbo, só investidor estratégico, não. A gente tem um portfólio diversificado. Perfeito, perfeito. Eu criei a Academotec, né? Já tem cerca de 7 anos, né? Mais 4 anos que tenho feito mídia, mas o que eu faço também é o Clube Deal para pessoas físicas, né? Exato. Ainda não cheguei nessa fase, né? Ainda estou trilhando essa fase para um dia também ter um fundo formal, né? Ou até atuar. Eu estou próximo de alguns corporate venture capitals por causa de investimento que eu sou co-investidor, né? Então eu já participo Mesma só de coisa. conversas, né? A gente também está na mesma situação. A gente tem vários negócios que a gente está envolvido, a gente é sócio, e aí o Corporate Venture Capital se aproxima e acaba nos conhecendo e a gente trabalha junto. E você pode contar um pouquinho mais sobre esse portfólio de startups da V Capital, casos que você pudesse compartilhar, A, destacar, né, do que a- vocês a- a já estão. gente, a gente é bem agnóstico, a gente tem de empresa de varejo a empresas de fintech, né? Eu posso dar um destaque. A gente tem uma das nossas startups que está no nosso portfólio, a gente está trabalhando eles. Ele desenvolveu uma tecnologia de cerâmica indestrutível que é uma forma de você rastrear produtos, né? Então, hoje, por exemplo, se você pretende vender para a comunidade europeia, o seu produto tem que ter o rastreamento obrigatório, senão você não vai vender. Pode ser o que for. Você não vai vender para a comunidade europeia se o seu produto não tiver uma rastreabilidade desse produto. Então, essa empresa desenvolveu um produto cerâmico que é indestrutível, inviolável e que você consegue, então, ter uma rastreabilidade dos produtos, né? Eu vou dar exemplos atípicos de rastreabilidade. Por exemplo, minérios, né? Então, todos os minérios são plausíveis de serem rastreados, né? Lembrando que o minério ele passa no alto forno, né? Então, a Tá, tecnologia desenvolvida é uma tecnologia que é indestrutível e permite a rastreabilidade daquele minério. Então, ouro, prata, o que for, né? Você pode rastrear. Estou dando um pequeno exemplo, né? Papel, né? Então, você tem a questão do papel moeda, você tem a questão das provas do Enem, né? Esse papel também é um papel especial, tem que ser rastreável e tem que ter segurança, né? Então, é um típico de startup que desenvolveu uma tecnologia bastante atípica e que permite a rastreabilidade de produto. Eu vou dar um outro produto também atípico de rastreabilidade, combustível, né? Então, a nossa tecnologia permite a rastreabilidade do combustível. Hoje você tem um grave problema no Brasil, né, de produtos adulterados, né? Então é uma forma simples de você verificar se aquele produto é ou não adulterado ali na bomba, né? A partir da rastreabilidade do fornecimento do combustível para aquele posto de gasolina. Então, esse é um exemplo de uma startup nossa. Acho que, de forma resumida, dá para entender o impacto que ela tem na sociedade, o impacto que ela tem no mundo dos negócios e o impacto que ela tem em trazer uma nova visão que você pode ter um controle de processo desde do momento zero até a ponta final, totalmente rastreável e ter uma segurança de que aquele produto tem aquela origem, não foi adulterado, ele não é uma falsificação, ele não é produto contrabando, descaminho e etc. nossa, bem, é realmente como você citou várias vezes na sua explicação, é um produto totalmente atípico, né? Atípico e Nunca disruptivo. nunca vi algo similar, né? De uma startup, né? E o, e o, e o startupeiro à E frente é um senhor, tá? entendi. É um senhor de 60 anos de idade. Tá certo. Mas assim, e vocês não destacam, né, o portfólio, né? Eu olhei o site de vocês, deixaram algum. Vocês não têm vocês são bem low profile também na questão de destacar, né? A- a- É,
Existe algum motivo para isso? Não tem nenhum Ou é motivo. só. Não tem nenhum motivo em particular, não. É só a gente é muito focado em trabalhar, em ajudar e não somos muito bons, eu acho que de marketing do portfólio. Mas como é um portfólio proprietário interno, né, ou com investidores, co-investidores externos, a gente não tem muito essa preocupação de dar essa visibilidade nesse momento. Pode ser que o momento futuro seja importante, mas nesse momento a gente está trabalhando nos bastidores para fazer acontecer e depois a gente pretende dar visibilidade. Entendi. E, bom, já que nesse modelo de descrição, né? Conta um pouquinho de qual que alguma startup que você está avaliando, mas assim, de forma, como você disse, né? Sem citar os nomes, mas que te atrai hoje, né? Que hoje você está olhando um roadmap e fala, meu, essa aqui nós devemos entrar, estamos numa avaliação interessante e que vai trazer, porque depois desse do produto de cerâmica indestrutível, meu, o que você vai trazer agora? Alguma coisa para SpaceX, já, do espaço aí, né? Imagina, imagina. A gente está olhando muito a parte de saúde, né? Existem novas drogas, existem novos medicamentos, existem novas tecnologias na área da saúde extremamente disruptivas, né? O Brasil tem um pequeno problema aí que a gente não tem ainda um track record, a gente não emplacou ainda uma molécula brasileira enfim, de repercussão internacional. Então, a gente está olhando um determinado portfólio de companhias nessa área de wealth tech, né? A gente está olhando umas tecnologias. A gente acredita que o Brasil vai emplacar uma, né? Todos os chamados clinical trials, essa coisa, é muito difícil a startup chegar lá. Pra você ter uma ideia, 99% falha. Né? Ela não passa do Clinical Trials 2. Então, a gente está olhando esse segmento em particular. Inclusive, uma startup que está começando a fazer parte do nosso portfólio, ela faz exatamente uma análise preditiva de se aquela empresa vai conseguir chegar lá, vai conseguir ter o Anvisa, o FDA, se ela consegue, baseado no que ela tem de documentação, de informações, se ela é aplicável, né? Não significa que o produto será um sucesso, mas ela é aplicável a ter uma Anvisa, aplicável a ter um FDA, enfim, e por aí afora. Então a gente está olhando esse setor. No Brasil, eu acredito que não dá para você não ter um olhar sobre a agritech, né? Então, quando você olha o tamanho continental, a grande produção agrícola que nós temos, não dá para fugir muito do agritech. Então a gente está olhando algumas inovações na área de agricultura. Eu vou dar um exemplo aqui ridículo, né? Vocês vão dar risada, né? Espero que não riam muito de mim, mas vão dar risada, né? Nós temos um problema no Brasil que o nosso milho, né? Ele é muito alto, né? Ele cresce e fica muito alto. E é o que acontece. Quando venta, um milho bate no outro e você tem uma perda de produção, porque ele cresceu muito, né? Então, existe uma empresa de tecnologia que está desenvolvendo um milho que é do mesmo tamanho, a mesma produção de milho, só que ele é mais baixinho. Né? Então, eu até brinco, né? Pô, os baixinhos vão ter vez agora, né? Porque, pô, o baixinho não tem vez, né? Pega ar sempre poluído, não respira alto, né? Eu brinco porque eu tenho quase 1,90 m, né? Então eu faço essa brincadeira. E o milho baixinho, o vento tem menor impacto, ou seja, você tem uma perda menor na produção pelo impacto do vento, né? O impacto natural. Então, por exemplo, é um tipo de agritech que nós estamos olhando e estudando apoiar essa empresa, investir, trazer mais investidores, enfim. A gente é sempre muito colaborativo, né? A gente sempre tenta trazer mais pessoas para dentro para ajudar a empresa a se desenvolver. E a gente tenta ser o coordenador desses interesses, né? Tanto de investidores, quanto de empreendedores, quanto de advisors. A gente está tentando criar essa amálgama em torno desse ecossistema. Eu Te vou dei dois exemplos, reforçar. acho que muito Não, interessantes, né? muito bom. Eu vou reforçar a divulgação. Eu tenho ido muito para uma aceleradora lá em São Carlos, né? Inclusive, vou também gravar um vídeo com eles em breve, vai também estar no canal, que é o One Six, e vi recentemente vários pitches. Eu vi 20 pitches de 3 minutos numa tacada só na noite que eu estive lá, justamente eu tive com o pessoal da Bossa, com o Paulo Tomanzella e com o Jairo Margato. Já te faço o convite para ir lá para São Carlos, para você conhecer, porque acho que lá você vai ver muita coisa desse naipe aí que você gosta, porque muita coisa que eu vi que é interessante, mas eu não tenho conhecimento. Tem gente que eu até bati papo, bom papo, falei, olha, fantástico isso aqui. Eu não posso, assim, eu posso bem no que você falou, eu não tenho nem como investir, porque eu sei que eu não vou agregar muito.
né? Eu não Então, mas tenho. olha que coisa legal. Olha que coisa legal que você falou. Eu vou pegar esse seu ponto, né? A nossa dificuldade é a mesma que a sua. A gente não conhece, nós não somos do ramo, né? A gente não é do ramo. Então, o que que a gente procura fazer? A gente procura ter esse entendimento e trazer alguém do ramo, né? Então, a gente está trazendo alguém da área de agricultura que manja disso, que é um expoente nesse setor. E aí a gente consegue criar um ecossistema onde a gente tem uma pessoa com conhecimento, conhece o mercado, a gente tem essa visão, né, de ter essa visão um pouco mais ampla, de entender os impactos que isso pode ter. E aí você que hoje tá fora, porque não entende, você não se sente seguro, você se junta a gente. Ó, a gente cria um ecossistema. O que a gente procura fazer é criar esse ambiente favorável para que uma pessoa como você, que não entende nada de agricultura, não entende nada de saúde, possa fazer um investimento com uma segurança de que tem ao seu lado, investindo junto com você, com o skin on the game, como dizem os americanos, né? Sim. Juntos trabalhando para que aquela empresa dê certo, né? Então, é isso que a gente procura fazer. O cerne é Perfeito. esse, né? A gente não Então, faz nada sozinho, nada então, Robert, sozinho. já é um convite que você vai levar mais duas pessoas, então, o de Agritech e de saúde. Nós vamos levar eles lá porque, olha, tem um pessoal lá muito louco. Vamos ver, Porque vamos em São escutar. Carlos, de cada 10 pessoas, 6 são doutores. Olha só. É impressionante o nível. Então, só que é isso, né? Às vezes eles têm ideias muito boas, e só que eles têm uma dificuldade de produtizar, né? O desafio, né? Aí Esse é não conhece o playbook. o grande desafio hoje da maioria das empresas que saem desses polos dos bancos universitários, vamos chamar assim, de transformar aquilo num negócio, né, efetivamente. Mas aí a gente entende, né? Transformar a ideia em negócio, a gente já se sente um pouco mais confortável, até porque eu já tive ideias, todas as ideias que eu tive, eu transformei em negócios, a maior parte deu certo, né? Alguns deram errado, mas a maior parte deu certo, né? Sim, sim, não, o convite está feito. Vamos organizar isso aí. Qual é, Robert, a sua visão, né, sobre esse papel do seed capital nesse ecossistema de startup? Como ele difere, né, de outras fases de investimentos, né? Para a gente poder dar uma, acho que isso é legal. De novo, o público ele tem uma dificuldade ainda. Eu acho que vejo muitos founders ainda não entendendo muito bem o que é esse capital semente, né? Eu queria te dizer que eu acho que esse é o grande problema que hoje o nosso mercado sofre, né? O cara que tem uma ideia brilhante e está ainda numa fase ainda de MVP acha que a sua empresa deveria fazer uma captação Series A, né? E o investidor acha que ele deveria ser um investimento anjo ainda. Então tem uma falta de sincronia, de atentar para as fases, né? As fases no nosso setor foram criadas dessa maneira, esse ecossistema é assim globalmente, por quê? Porque é a fase de maturação daquele negócio, né? Então, a gente entra como investidor anjo, põe um chequinho pequeno, a empresa sai lá do PowerPoint, da planilha, e começa a ter os primeiros clientes, né? Começa a fazer o primeiro MVP, testar, começa a ter as objeções, começa a ter os clientes satisfeitos, os insatisfeitos, algumas coisas dão certo, outras dão errado, né? E aí ela precisa de mais capital, entra o pré-seed, o cara que faz um cheque um pouco maior, os fundos que fazem pré-seed, né? Tem um conjunto de fundos. Não é à toa que tá bem dividido, né? Os anjos, os caras pré-seed, os caras seed, Series A, Series B, e assim sucessivamente. O problema é que sempre, quase sempre, o empreendedor quer o cheque do Series A, Series B, numa fase pré-seed. Então, assim, o capital semente é a mola propulsora do empreendedorismo no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Precisa de caras como a gente, que já fez exit, já ganhou algum dinheiro na vida, tem um capital para investir em risco, né? E ajudar essas ideias a brotarem, né? A planta não nasce pronta, né? A rosa não nasce pronta. Você tem que plantar a semente, irrigar, né? Esperar, né? Paciência para crescer e aflorar, não é assim na agricultura? É assim nas empresas, gente. Ah, mas eu quero que seja foguete. Beleza, tudo bem, põe mais combustível, acelera, tal. Mas tem que ter um prazo de crescimento, né? Tem que ter uma paciência de ambas as partes, né? O que eu vejo hoje é que as pessoas têm uma ideia equivocada de que momento é o momento do capital semente, né? Do anjo investidor, do seed, do Series A, Series B. Isso está meio falta um entendimento claro disso, né? E por parte dos empreendedores, eles têm essa coisa da urgência
E até compreensível pela juventude, né, de ser logo o unicórnio, ser o foguete, né? Não tem a paciência de tratar cada fase do seu negócio no seu devido tempo. E tem investidores específicos, não adianta, tem investidores específicos. Não adianta você, como investidor, querer ser um investidor Series A se você não tem o bolso para isso e nem o conhecimento para isso. Esquece, né? Não é você que entrou como investidor antes que vai levar essa empresa ao IPO. Não é. Tem um cara lá que vai fazer esse papel de fazer uma rodada grande, fazer um bridge loan, fazer um checão, botar isso na mídia e aí te preparar para ir para o IPO. Tem um cara específico, ele vive de fazer isso, né? O papel dele nesse ecossistema é fazer isso, né? E o que a gente vê é essa confusão aí, né? Startups achando que já estão numa fase superior, investidor que acha que vai levar a empresa até lá, e aí fica no cap table, não sai no momento certo, né? Nós, investidores anjos, temos que ir embora. Tem um momento que a gente vai embora, né? Chegou ali Series A, Series B, a gente tem que ir embora, né? A gente não tem que mais ficar naquela companhia. A gente já fez o nosso papel, né? Já fizemos, já passamos o conhecimento, a ajuda, o aporte financeiro, já abrimos as portas, né? Agora é outro cara, outro time, outra liga, né? O campeonato de futebol não tem lá a Série A, Série B, Série C, Série D? É isso, é a mesma coisa, igualzinho, né? Igualzinho, não muda nada. Sim, exato, concordo com você. Tem que entender todo o processo. Eu me lembro de uma grande amiga que ela sempre falava: o problema muitas vezes é que algumas pessoas pensam que se pegar 3 mulheres, consegue ter o bebê em 3 meses. Exato. Não tem jeito. O Não tem jeito. processo é de 9 meses. Às Não vezes é tem jeito. 8, mas quando é 8, ele normalmente não é simples também, Não é porque ele simples também. antecipa, mas a criança vai O parto sofrer é o reflexo. complicado. O parto é complicado. Parto complicado. A criança vai ter. Eu tive 3 filhos de 8 meses. Eu Olha tive só. uma que ficou dias na UTI, né? Eu É isso teve um aí. que saiu rápido, os dois, outros saíram rápido do hospital. Mas assim, alguma coisa atrasou, né? Entendeu? Alguma coisa atrasou. É. É, Graças a Deus estão bem. exatamente, exatamente. Então, assim, mas estamos falando de uma diferença de 1 mês, né? Quantas vezes a criança nasce com 6 meses? Vai fazer 3 meses de UTI. Então, se saiu muito antes, vai ter um ponto. É a maturidade mesmo, eu concordo com você, né? E por isso eu gosto de abordar isso. Então, você startupeiro que está ouvindo, é para entender isso. E não é à toa, né? E ele pensa, às vezes, que o investidor ele está se aproveitando da ideia, que Acha. não. Ele está só Infelizmente ele derrubando é. valuation, tal. Não, bom, o papel de derrubar valuation é o papel rápido do investidor. A gente derruba, tem que poder valorizar o nosso dinheiro. Eu Mas não tenho. é não é Eu, para tornar depois também a próxima rodada mais efetiva, né? eu tenho uma tese pessoal minha sobre questão de derrubar valuation. Ah, você vai derrubar meu valuation. Eu sempre procuro mostrar para ele o seguinte: os números têm que falar por si só. A empresa, os números representam a sua realidade da sua empresa, né? Então, nada mais, nada menos do que os números falam por si. Final do dia não é derrubar valuation. O seu número não fala um valuation de US$ 1 bilhão, meu amigo. Seu valuation fala um valuation de 100 milhões. Fenomenal. Quantas empresas você conhece que valem 100 milhões? Então, assim, eu tento mostrar que eu não estou ali para derrubar a valuation de ninguém, estou me lixando para isso. Eu tô tentando interpretar o que os números falam. E o número não erra, né? 2 mais 2 vai dar 4, né? Então, assim, a gente procura sempre olhar isso. 99% das startups que aparecem com valuation errado. Maioria superestimada. 80% aparece sem máquinas de vendas adequadas, né? Então, vou fazer 100 milhões de faturamento com um cara no telefone, mandando WhatsApp, não sei o que lá, fazendo um pozinho mágico que vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Então, a estrutura de máquina de vendas é algo que a gente sempre procura olhar, se preocupar, porque a maioria é frágil, muito frágil. Tem canal de. Ah, eu vou usar o canal de distribuição. Pô, mas o canal de distribuição acha você relevante para ele ou não? Ele nem tem essa informação na grande maioria. Então, quando você usa um pouquinho de técnica de pessoas mais maduras, que já lideraram equipes de vendas, que já levaram empresas a crescer, você percebe que tem uma fragilidade, sempre tem essa fragilidade. A fragilidade está sempre ali. Então, quando você traz essa maturidade, né, você mostra que o número não é bem aquele, né? Ele é diferente, né? E não há interesse ali em derrubar valor de ninguém, muito pelo contrário, mas é simplesmente poder entender em que estágio que aquela empresa está. Eu sempre brinco, né? Para você chegar na cobertura, né, de um edifício, né, você tem que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, né? E muitas vezes esses prédios antigos não têm elevador, né? Você sobe degrau por degrau até chegar lá em cima. Então, é essa a dificuldade, né? Então, é como eu brinco, né? Bolsa de valores sobe
de escada, né? Mas quando desce, desce de elevador, desce muito rápido, né? Então, às vezes, o empreendedor ele tem um pouco de dificuldade em entender isso, e é aí que a gente entra, aí que os caras mais sêniores como nós, que já venderam suas companhias, já fomos executivos, já fomos empregados, já andamos de ônibus para ir trabalhar, já fomos CLT, já fomos empreendedores, muitos já quebraram, já. A gente compartilha essa experiência com ele e aí ele passa a ter maior confiança na gente. Confiança é a palavra aí que tem que ser, né, trabalhada junto a esse empreendedor para ele ter confiança de que ninguém está querendo derrubar o valor dele, a gente está querendo só trazer ele para uma realidade daquele momento, né? E isso passa por ter confiança. Sim, e eu concordo com você em gênero, número e grau. Existe um grande desafio na parte comercial, no geral, em todos os estados. Ah, São raras as que acertam. Eu estou com um case hoje que está muito bem. Criou, afinou a máquina de vendas no B2B, vendendo um produto que, a minha primeira impressão, falei: Meu Deus, esse negócio vai ser duro de vender. O produto é bacana, mas é complexo. E ele está vendendo todo mês 10, 15 clientes que faturam mais de 50 milhões por mês. Eu fico impressionado com o processo de venda dele, que está nascendo em cold call, olha assim, só, no geral. Então, assim, mas é difícil. É uma exceção que eu tenho hoje nos meus é uma cases de exceção. portfólio, Ele é uma exceção, com né? certeza. Então, isso é uma diferença. E você falou no começo da conversa aqui, né? Eu já também tinha fuçado seu LinkedIn, né? E queria voltar num tema, né? Chama a Fenasoft, né? Quem não conhece aqui, né? Quem chegou agora no mercado, que ouve SXSW, ouve Web Summit, bom, no Brasil o Web Summit agora está tomando um corpo e tal, não sabe o que era uma feira que era a Fenasoft, que era de longe, né, o maior evento de tecnologia do Brasil. Eu me lembro lá, quando moleque estudando, fazendo um curso técnico no Álvares Penteado, eu ia lá, né, no final do ano, lá na Finasoft da AMB, e é bem o que você falou, pegando metrôzão, no metrô pegava a van para chegar lá, né? E Você lembrou era da uma van, né? coisa. A van foi uma ideia nossa para facilitar o acesso ao IMB. Nossa. Então, assim, eu queria aproveitar o momento e o saudosismo aqui, né? Contar um pouquinho dessa história, porque eu acho que muito do que tem hoje nesse tecnologia no Brasil, né? De pessoas que se meteram, né? Os nerds, né? Que na época não tinha nem esse nome nerd, né? Não Ia lá existia. naquela feira, que tinha grandes empresas, mas também tinha espaço para empresas menores, né? Não existia esse conceito de startup, não existia. Não, era uma empresa, era uma feira de tecnologia, mas que misturava grandes e pequenos. Eu me lembro muito bem disso. Você tinha Sim, grandes e pequenos, né? Conta um tínhamos. pouquinho, né, de como foi essa aventura. Olha, essa realmente é uma aventura que vale uma vida, né? Porque começo dos anos 80, o Brasil com uma reserva de mercado, poucos jovens se lembram disso ou sabem disso. O Brasil viveu uma reserva de mercado, você não podia ter produtos importados, né? Eu me lembro até hoje que eu comprei um computador portátil que pesava 17 quilos. A tampa do computador era o teclado e era uma tela pequenininha, assim, de fósforo verde. E você regulava assim contra a luz para tentar enxergar alguma coisa. E tinha, sei lá, uma memória ridícula, né? Não processava nada praticamente. E custou US$ 12.000 naquela época, né? Então, a Fenasoft, primeiro, para todo mundo entender, Fenasoft é Feira Nacional do Software, né? Fenasoft quer dizer isso, Feira Nacional do Software, né? Ela nasceu de uma ideia do Max da sua sócia Tânia, que na época só tinha uma feira chamada Sucesso, Feira Internacional de fabricantes, mas não tinha uma feira dos produtores de software nacionais. E coincidiu, eu tinha, meu pai tinha ficado muito doente nos Estados Unidos, eu tinha ido visitá-lo, cheguei no Brasil, voltei e tal, das minhas férias, e o médico dele me liga e falou: "Ó, volta que seu pai não está nada mal, talvez ele não sobreviva." E eu peguei o avião de volta para Los Angeles, e chegando lá, meu pai melhorou subitamente, e eu falei: "Poxa, que legal que você melhorou e tal." Ele falou: "Não, fica aí mais uns dias comigo e tal, espera eu sair aqui do hospital." E eu falei: "Tá legal." E aí ele falou: "Pô, você não vai em UCLA, que um amigo meu é reitor lá, ele tá. Vê lá se não tem um curso para você fazer alguma coisa assim." Isso eu tinha por volta de 20 anos de idade, né? Eu tenho 60 hoje. E eu fui visitar esse amigo do meu pai, e lá tinha que eles chamavam de white paper, né? Tinha um artigo, né? Tinha um white paper, um artigo de um cara chamado John Dovrak, né? E esse cara escreveu no artigo: para cada dólar investido em hardware, será investido US$ 14 em software. Aquilo me chamou a atenção. Eu não sabia nem o que era hardware, nem o que era software. E quando eu volto para o Brasil, pesquisando a respeito e tal, e o Max e a Tânia estavam planejando lançar uma feira de software. Falei: "Caramba, olha aqui esse artigo." Eu mostrei para eles: "Pô, esse é o caminho, vamos fazer a feira." E assim nasceu
a Fenasoft, de uma ideia conjunta. Foi um grande desafio, né? Primeiro, eu tenho uma experiência, né, que foi andar a Avenida Paulista com uma sacolinha. Eu morava no Rio de Janeiro, com uma sacolinha da Casa das Sendas, com um folheto, e eu entrava em cada prédio, olhava lá naquele tabuleirinho que tem o nome das companhias para ver se tinha empresa de tecnologia. Porque não tinha Google para pesquisar, não tinha, tinha páginas amarelas que poucos anunciavam, né, e você tinha que achar as empresas. Então eu achava uma, aí pedia, poxa, você pode me indicar outra, assim? Você tem concorrente? Você tem algum amigo? E assim foi. Foi uma coisa meio que orgânica, né? Como se chama hoje em dia. Mas foi, eu visitei um dia todo o lado esquerdo da Paulista e do outro lado, o lado direito da Paulista, tentando achar as empresas de tecnologia, de software. E aí, sempre que eu achava uma, eu pedia para me indicar outra, e assim foi. Então, a Fenasoft nasceu assim, nasceu no Rio de Janeiro. Rapidamente, a gente percebeu que o polo de tecnologia estava muito mais em São Paulo do que no Rio, e trouxemos o evento para São Paulo. Trouxemos o evento para a Bienal do Ibirapuera, né? E aí aconteceu uma loucura, uma explosão de pessoas indo visitar, os corredores lotados, não cabia mais. O AMB, nesse momento, tinha um problema de calendário, não tinha agenda para a entrada de uma Fenasoft lá, por mais que a gente quisesse. A gente acabou tendo que fazer um segundo ou terceiro ano, se eu não me engano, na Bienal. E recebemos multa da Infraero porque atrapalhou o aeroporto de Congonhas. A gente interditou a 23 de maio, porque o acesso é ali pela beiradinha da 23 de maio no Ibirapuera, e foi essa loucura. A gente conseguiu, então, depois de muita luta, uma data dentro do AMB, e aí o evento virou um gigante, uma loucura de público e de expositores. Você tocou um ponto bastante sensível, que é a gente sempre procurou equilibrar, né, de ter grandes empresas, mas também pequenos produtores de software nacional, né? Então, uma Microsiga, que hoje é a TOTUS, né, estava lá na primeira Sim. Fenasoft aqui em São Paulo, estava lá o Laércio e o Ernesto lá, os dois Os os dois dois fundadores. founders lá que estavam lá, né? RM Sistema, né, do Rodrigo e do Mauro, né? Sim. Tava lá com a gente, né? A Benner, né, o do Severino, tava lá com a gente, né? WK, uma empresa de folha de pagamento de Blumenau, tava lá com a gente. A gente sempre procura distribuidores, né? Várias empresas estavam lá com a gente, RCM, RM Sistema, todas essas empresas de software que hoje viraram gigantes, né? Estavam lá com a gente. Então, a gente sempre se preocupou de visitar, de achar essas empresas de software. Eu era o head comercial, era o diretor comercial e de marketing, e eu ficava atrás exatamente de achar essas empresas e provocá-las a trazer para o evento. Tanto que quando eu conheci a RM Sistemas lá em Minas Gerais, né, o Rodrigo e o Mauro, eles estavam com o CP500 na sala dos fundos do pai do Rodrigo, que era contador, desenvolvendo uma primeira folha de pagamento. E eu falei, não, você tem que ir para a feira. Ele falou, mas eu não, só eu e o meu sócio, não tem mais ninguém aqui. Eu falei, mas você vai, eu vou te dar um stand lá, você vai. E assim foi, a gente ajudou, incentivou muitas empresas a participarem, e o público também veio, entendeu esse objetivo, entendeu essa nossa intenção de realmente dar transparência e dar visibilidade para as empresas de software e também de hardware, e assim foi a história da Fenasoft, né? Tem um ano marcante, né? Aquele ano de 97, 96, se não me falha a memória, onde as pessoas podiam comprar o computador e sair com o computador da feira, não sei se você se lembra disso. Lembro. E eu fiz projeções malucas, né? E o pessoal fala assim: você é louco, não vai vender 1.000 computadores. Eu falei: vai vender 10.000. Não vai, Rod, você é louco e tal. E aí a IBM, na época, a IBM falou assim: você é louco, mas a gente vai acreditar na sua loucura. E eu preciso botar uma carreta do lado de fora para entregar os equipamentos. Eu falei: deixa comigo, eu vou conseguir o espaço. E aí não teve uma, teve 18 carretas entregando Compaq, enfim, Microtech, todos os fabricantes na época estavam lá entregando computadores. E eu me lembro que após a feira, a IBM fez um anúncio na Veja de um bonequinho assim carregando o computador. Ah, agradecemos a participação na Fenasoft, vendemos não sei quantas mil unidades e tal, tal, tal. Foi muito emocionante. E ali também foi um trabalho em conjunto. A indústria fabricante de hardware, de computadores pessoais, né? Eu trouxe um banco, o ABN Amro Bank, que financiou na época os computadores. Eram caros, né? Não sei quando você se lembra, aquilo era caríssimo. Para ter um computador tinha que ser rico, né?
Então a gente conseguiu uma linha de financiamento com a ABN, o ABN tinha um stand lá, ele financiava na hora os equipamentos e tal, e foi muito divertido, foi uma história de sucesso incrível, assim, a gente passou por tudo, desde plano Collor, né, que tirou o dinheiro de todo mundo, a gente teve que adiar o evento, né, ninguém tinha dinheiro para comprar nada, e o evento ia acontecer dentro de 30 dias depois do plano Collor, até explodir de público e visitação em AMB como a gente fez, né, foi realmente uma Sim. jornada muito Nessa, gratificante para quem estava ali. eu me lembro de muita coisa. CP500 também foi o primeiro, aos CP500. 11 anos, que é isso, era um portátil, né, com um teclado para dentro. O meu primeiro curso de Basic, eu tinha 11 anos de idade, foi no CP500. Eu me lembro da CP500. rede eu lembro da Amplos, a rede do fio Campos vermelho. e A do Fio nossa, a Vermelho. nossa, meu, eram umas coisas. E eu já por uma Silineu plataforma Nunes. baixa. Silineu Nossa, Nunes, meu era o Deus. head da Silineu Nunes. O cara de marketing Né? muito fera, ele. Exato, Meu tinha. cliente também. Tinha Eu lembro, Cetus também, da Baleia Azul. Lembra da Baleinha Azul? nossa, A Cetus Informática. eu E lembro, assim hoje a vai. gente fala de no code, eu me lembro do Clarion, numa empresa Clarion. que tinha lá, ó, já na época falava de fazer software no code já No naquela code. época. Tá? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas não têm noção como a história se repete. Se você Né? estudassem história, elas iam entender que os ciclos, como são ciclos e como se repete. Olha, com certeza, nós já estouramos, ó, o árbitro aqui já apitou, já falou que já estamos usando o extra tempo, desculpa às vezes de 45 minutos, mas esse papo eu sei que ele vai longe e foi muito prazeroso, eu queria ouvir muito mais você, Robert. Mas vamos deixar essa curiosidade pro pessoal. E aí eu queria se deixar seu último recado aí pro público, onde o pessoal te encontra, se é que te encontra, né? Se você responde mensagem aí, você tá na Respondo, rede, sim, né? respondo. Eu respondo muito bem ao LinkedIn, que é a minha principal rede social, vamos chamar assim. As outras redes esquece que eu não respondo nada por ali, mas o LinkedIn eu respondo bem. Eu queria deixar uma mensagem de otimismo, né? Acredite no Brasil, acredite no empreendedorismo. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós mesmos, não tem nenhuma varinha de condão mágica. Se a gente quiser controlar a inflação, gerar emprego, somos nós que temos que empreender, buscar emprego. E uma recomendação: estudem, né? Estudem, né? Acho que o estudo é importante para todas as formas. Estude o que você está se metendo, você é empreendedor, né? Estude o seu mercado, tenha pleno conhecimento do mercado. Não dá para mais ser um empreendedor raso hoje em dia, né? Não dá para ser aventureiro, vou tentar. Você tem que estudar, tem que ter um nível de inteligência suficiente para entender bem o mercado e o problema que você está resolvendo. O Brasil é um mar de oportunidades, falta tudo aqui. É um mar de oportunidades, né? Então, empreenda, desenvolva. Você que já fez dinheiro, ganhou como executivo, como empreendedor, invista, ajude esses jovens que querem empreender também, sabe? Corra risco, né? Não fica só na renda fixa, caçamba, né? Pô, corra risco. Risco é risco. Põe lá o chequinho lá e ajuda se for possível, mas corre risco, não é me dá um carro de garantia. Isso não é risco, né? Isso é outro nome. Né? Investir é arriscar, né? E tem que arriscar também, é isso aí. E se junte em grupos como a gente aqui, né? Compartilhe ideias, compartilhe informações. Você não é um clasulo sozinho, né? Compartilhe, divulgue, fale, né? Se aproxime, né? Tem vários grupos de investimentos, né? Se aproxime desses grupos, é super importante. Quem busca aceleradoras, ó, a gente produziu É esse isso aí. ano no canal, trouxemos aceleradoras, trouxemos investidores anjos, trouxemos VCs, com esse intuito, né? Acho que esse ecossistema ele tem uma beleza muito importante. É uma nova economia, não é? Ela é diferente da economia tradicional. Está se tentando fomentar isso. Tá no começo. Aí os caras reclamam, essa startup quebrou, vai quebrar, muita Vai startup vai quebrar. quebrar. Mas vai dar certo, vai dar E certo e quantos você tem que negócios estudar. tradicionais quebraram? Quantos negócios tradicionais Exato. quebraram? Centenas de É, milhares, gente. é, Faz parte da é. vida, você quebra. É isso mesmo. Então, mais uma vez, super obrigado, Robert, por ter aberto o tempo, espaço para bater esse papo aqui, a gente poder trazer esse conteúdo aqui para a rede. Agradeço muito, né? E também a nossa equipe que dá sustentação, que sem o time aqui, né, a mesma coisa não acontece. E quem chegou até aqui, os 3 Cs, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem. Abraço a todos! Valeu, Giba. Obrigado.